Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Novos Céus e Nova Terra. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será todas as coisas serão renovadas. Em segundo lugar, vamos falar sobre novos céus e nova terra. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre Nova Jerusalém. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Todas as coisas serão renovadas. Tipos de céu. A Santa Bíblia nos apresenta a existência de 3 céus, de forma bem definida, cada um tendo a sua função de modo bem diferenciado a saber. O primeiro céu é o céu atmosférico. Este é o primeiro céu criado, onde as aves do céu voam, as nuvens se deslocam, ocorrem as chuvas, os raios o atravessam de uma extremidade a outra, e onde também estão as diversas camadas atmosféricas. Gênesis, capítulo 1, versículos 6 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Em segundo lugar, como o segundo céu, nós temos o céu sideral, estelar, ou planetário ou espacial. Este é o segundo céu, criado, onde se localizam os corpos celestes, tais como a Lua, o Sol, as estrelas, os planetas, etc. Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Como terceiro céu, nós temos o céu chamado também paraíso, a habitação de Deus. Este é o terceiro céu, não criado e eterno, o lugar onde Deus habita, local onde está o seu magnífico trono e local aonde iremos habitar com o Senhor por toda a eternidade. Na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 12, versículos 1 ao 4, o apóstolo Paulo fala que fez uma visita de forma de arrebatamento a este lugar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem nem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim,
mesmo salvo nas minhas fraquezas. A terra, o céu atmosférico, primeiro céu, e o céu estelar, segundo céu, eles estão decaídos pelo pecado. Considerando os céus criados, atmosférico e estelar, estes, após a queda de Adão e Eva pelo pecado, se tornaram céus decaídos e contaminados pela presença e ação de Satanás e de seus asséculas. E por isso, assim como a terra precisam no final dos tempos de uma completa renovação, transformação e restauração para a retirada do poder destruidor do pecado. Carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 18 ao 22, o apóstolo Paulo fala então desta condição de uma natureza decaída por causa do pecado, necessitando então de uma redenção, de uma restauração. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, a natureza geme, ela está decaída também por causa do pecado. Após o julgamento final, perante o grande trono branco, a terra e os céus criados, atmosférico e estelar, serão sumariamente destruídos e purificados pelo fogo, eliminando a condição de espaços decaídos, e então serão criados novos céus e nova terra. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos do 8 ao 13, fala desta purificação da terra e dos céus. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, novos céus e nova terra. Como já mencionamos, nova terra e novos céus
serão criados após o juízo final, sendo que nesta nova criação, o céu eterno, a habitação de Deus, que é um lugar santo, puro e livre do pecado, se expandirá e englobará a nova terra e os novos céus criados, formando um só lugar perfeito, tal qual no Gênesis, e livre de qualquer iniquidade ou sentença divina. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isaías, capítulo de número 65, livro de Isaías, capítulo de número 65, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isaías 66, 22 diz assim a palavra do Senhor: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Passemos agora a ver as características do céu. Um lugar santo e perfeito. Apesar de não termos a apresentação do céu em toda a sua plenitude, a Bíblia Sagrada nos apresenta características pontuais do céu, a saber. Então vamos ver que características são essas. Em primeiro lugar, eternidade. O céu não possui limitação de tempo, mas certamente haverá ainda uma contagem de tempo que não se evidencia passado, presente e futuro, mas tão somente tempo presente e eterno. E então nós vamos para Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 2, que diz assim: No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, em primeiro lugar, uma das características do céu é a eternidade. Segundo lugar, animais e plantas. Cremos que no céu existirão como parte de sua fauna e flora animais e plantas para a alegria e contemplação da alma dos homens, pois toda a criação atual geme e espera uma renovação futura. E nós fizemos já essa leitura na carta aos Romanos, capítulo 8, 20 a 23. Certamente no céu nós teremos animais e plantas renovadas. Como terceira característica no céu, serão mantidos os gêneros masculino e feminino. O nosso corpo ressurreto será um corpo glorificado, composto de corpo, alma e espírito, guardando a mesma natureza de ser homem ou mulher, como éramos aqui na terra. Porém, não haverá casamentos. E na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
falando aqui do corpo glorioso de Cristo. Mateus capítulo 22, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 22, versículos 23 a 30, o Senhor vai falar sobre esta questão de que no céu não se casa. Mateus 22, 23 a 30. Naquele dia, aproximaram-se deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Como quarta característica, no céu, os habitantes do céu serão Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, bem como os anjos e a igreja glorificada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Em quinto lugar, o reconhecimento de entes queridos. No céu, reconheceremos e seremos reconhecidos por todos. Viveremos em comunhão uns com os outros, especialmente com os nossos familiares. E nós podemos ler então no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 17, versículo 1 ao 5, o seguinte: Mateus 17, 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Observe que aqui, neste processo da transfiguração, apareceram Moisés e Elias, que foram reconhecidos. Mas também, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 16, versículos 19 a 31, nós temos de forma mais enfática esta condição de plena consciência e de reconhecimento, de lembrança e de memória de todas as coisas no paraíso, bem como também no inferno. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 16, versículos de número 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Portanto, aqui, nesta parábola do rico e do mendigo Lázaro, o rico, quando morreu, foi para o inferno, e o mendigo Lázaro, quando morreu, foi para o céu. E o rico em tormentos solicitava a Abraão que fosse até a sua casa avisar que lá era lugar de tormento, para que a sua família se salvasse, configurando então uma condição de plena consciência, de memória de todas as coisas, em que nós reconheceremos sim os nossos entes queridos e amigos. Nossa memória no céu. No céu teremos muito mais inteligência do que tivemos na terra. E nos lembraremos de toda a história humana. Se não encontrarmos alguns de nossos familiares ou amigos no céu, saberemos que Deus foi justo em condená-los. Porém, só Deus vai resolver esta nossa frustração, salientando que no céu não existe tristeza ou aflições. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas quais serão as atividades que realizaremos no céu? Claro que nós temos várias atividades, mas separamos aqui pelo menos 4. Em primeiro lugar, nós podemos mencionar o louvor e adoração a Deus. Praticaremos o louvor e adoração a Deus. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao 12. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anjos e os 4 seres viventes. Os anciãos, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. No céu também teremos como atividade a comunhão fraternal. Teremos uma plena comunhão e amizade. E isso nós podemos ver até mesmo contemplado no Salmo 133, que diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 133:
Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, aqui há uma configuração da excelência da união fraternal de todos no céu. Em terceiro lugar, como atividades que realizaremos no céu, haverá um aprendizado de Deus. Aprenderemos mais sobre a pessoa de Deus. E na carta aos Romanos, capítulo de número 11, há uma menção clara de que nós não conhecemos a Deus em toda a sua plenitude. E hoje, aqui na Terra, nós não temos essa capacidade de compreender todos os desígnios divinos. Mas no céu, continuamente, de forma permanente, estando face a face com o Senhor, vamos aprender sobre os desígnios divinos. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E como quarta atividade que realizaremos no céu, das múltiplas atividades, nós temos o serviço a Deus. Serviremos com amor e de forma incondicional o Senhor Jesus e também aos nossos irmãos. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se revestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A Santa Bíblia nos revela pontualmente coisas magníficas que teremos no céu. Mas, na verdade, nós não temos a menor ideia do que Deus tem preparado para nós desfrutarmos no céu. E isso nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, que diz o seguinte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora estudar o item 3 da lição, falar sobre a Nova Jerusalém. O apóstolo João contempla uma visão deslumbrante de uma grande cidade descendo do céu. Uma santa cidade celestial que tem a glória de Deus preciosíssima e magnífica, chamada a Nova Jerusalém. Sendo esta uma cidade real, visível, palpável, de uma formosura inigualável, cujo artífice e construtor é o próprio
Deus. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 2 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos 8 a 10, também há uma menção direta sobre esta cidade celestial chamada Nova Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículos 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. João, em sua visão da santa cidade, teve um grande desafio para descrevê-la e, portanto, usou de uma simbologia própria, segundo seu conhecimento e linguajar de sua época. Vamos então descrever a visão de João da Jerusalém celestial, falando então agora das características da Nova Jerusalém. E em primeiro lugar nós vamos falar quanto à sua identidade, começando pelo governo desta cidade. E ao falarmos do governo desta cidade, da Nova Jerusalém, para nós é sem comentários. O Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o nosso rei. Aleluia! Em Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Mas quem serão os habitantes da cidade? A Nova Jerusalém será habitada especialmente pelos santos, que foram lavados e purificados no sangue de Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículos 26 e 27, diz assim: E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
E agora, quanto ao aspecto construtivo da cidade. Passamos agora a falar das características da Nova Jerusalém quanto ao aspecto construtivo. Quanto ao aspecto da sua identidade, nós já vimos. O governo da cidade será o Senhor Jesus. Os habitantes da cidade serão aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Quanto ao aspecto construtivo, dimensões da cidade. Conforme as nossas unidades de medidas atuais, comparadas às unidades utilizadas na época do apóstolo João, a Cidade Santa possui aproximadamente 2.200 quilômetros de medidas iguais para o comprimento, altura e largura, se configurando num formato quadrangular. Apocalipse, capítulo 21, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Os fundamentos da cidade. A Nova Jerusalém está colocada sobre 12 camadas diferentes de pedras preciosas, tendo em cada camada um nome inscrito de um apóstolo da era apostólica, sendo que cada pedra preciosa corresponde a uma pedra usada no peitoral de Arão, significando que as prerrogativas reservadas ao sumo sacerdote do Antigo Testamento pertencem à santa cidade e que também a igreja que habitará a cidade será a que ensinou e viveu de acordo com a doutrina dos apóstolos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. No versículo 19 ao 20, diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As muralhas da cidade. A santa cidade é cercada em todo o seu perímetro por um muro com aproximadamente 65 metros de altura, feita de jaspe. Apocalipse, capítulo 21, versículos 17 e 18 diz: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. As portas da cidade. A cidade possui 12 portas de pérolas, 3 em cada lado da cidade, sendo cada porta guardada por um anjo, tendo também cada porta um nome inscrito de uma tribo de Israel. Apocalipse 21, 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. No versículo 21, na parte A, diz: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas tinha de uma só pérola.
Material da cidade. A cidade é feita de ouro puro, transparente, semelhante a vidro límpido, com um fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Apocalipse 21:18 diz assim a palavra do Senhor. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. No versículo 11 diz assim a palavra do Senhor. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Passemos a ver agora as características da Nova Jerusalém quanto à sua infraestrutura. E falemos das edificações, ruas, praças e o santuário. A Nova Jerusalém possui majestosas ruas, uma belíssima praça e também lindas edificações, morada dos santos, todas de ouro, não tendo, porém, um santuário, pois o Senhor é o próprio templo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, a parte B, e o versículo 22 diz assim: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sistema de iluminação da cidade. A Nova Jerusalém, ela não precisa do sol, nem da lua, nem de usinas produtoras de energia elétrica e nem de lâmpadas para ser iluminada, pois o Senhor Jesus é a própria luz que ilumina a cidade. Apocalipse, capítulo 21, versículos 23 a 25, diz assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Apocalipse 22:5 diz assim a palavra do Senhor: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Sistema de abastecimento de água. A Nova Jerusalém não precisa de sistema de abastecimento de água, pois tem um rio celestial de água pura e límpida que dá vida, cuja fonte é o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sistema de produção de alimentos. A Nova Jerusalém é autossustentável, pois possui abundância de alimentos para uma vida saudável e abundante. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Passemos agora, nesta parte final, a ver as admoestações e promessas finais do Apocalipse de João. Em primeiro lugar, João diz que bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 7, diz assim: disse-me ainda estas palavras. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em segundo lugar, devemos somente adorar a Deus. Apocalipse 22, 8 ao 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Terceiro lugar, cada pessoa terá a sua recompensa e arcará com as consequências advindas de suas obras, seja para o bem ou para o mal. Apocalipse, capítulo 22, versículos 10 ao 12, que diz o seguinte: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus é Deus, o único, o Altíssimo, o Soberano, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são os que reconhecem e perseveram no caminho, na verdade e na vida, ou seja, no Senhor Jesus, pois terão a vida eterna. Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 ao 17. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. E por fim, ninguém, absolutamente ninguém, deve retirar ou colocar qualquer coisa que modifique a mensagem do Senhor Jesus no Apocalipse de João, pois poderá até mesmo perder a sua salvação. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 ao 21, diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Concluindo a nossa aula de hoje, nossa grande esperança é contemplar a santa cidade, onde vamos morar, a nova Jerusalém. Porém, o nosso maior prazer será o de estar sempre na presença de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Uma bênção muito especial de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.